Nesse tema da tarde, nós falaremos a respeito da incorporação de novos tratamentos sob a visão das associações, da Conitec, da Anvisa, Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde, do legislador e do paciente. Desafios e perspectivas. Eu convido, por gentileza, o nobre deputado Eduardo Barbosa para dar abertura a essa nova etapa. Nós, na casa, hoje, estamos com várias atividades e os deputados estão fazendo ping-pong, de um lado e do outro lado. Uma agradecimento especial ao deputado Eduardo Barbosa, que arranjou um tempo para vir para cá para assumir uma outra atividade logo em seguida. Obrigado, deputado. Meus cumprimentos a todos os participantes. Eu quero ressaltar a felicidade da Câmara dos Deputados por iniciativa da deputada federal Mara Gabrilli poder acolher pela primeira vez no Congresso Nacional o 15º Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica e Doença do Neurônio Motor. Nós fazemos parte, junto com ela, da Frente Parlamentar Mista de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, sendo ela a presidente e eu o segundo vice-presidente, e sabemos que a partir da constituição da Frente Parlamentar de Doenças Raras, tanto aqui na Câmara como esta mista, que a Mara preside, que reúne Câmara e Senado, temos contribuído para dar visibilidade ao tema e buscado influenciar as políticas públicas, e mais especificamente o Ministério da Saúde, frente às questões até então negligenciadas, sendo assumidas por parte do Congresso Nacional a incumbência de também identificar o tema como relevante, importante, que se traduz não só em propostas de legislação, mas tentarmos também trabalharmos de forma sistemática a identificação de orçamento dentro das políticas setoriais, principalmente do Ministério da Saúde, sobre o tema. Esta é a maior contribuição que o Parlamento pode ofertar para que a gente possa dar vazão a tudo aquilo que a ciência, os nossos pesquisadores já estão indicando como necessários para tratamento e qualidade de vida de todas as pessoas que são acometidas pelas doenças, e é fundamental a presença também desse usuário dentro do Congresso Nacional, porque através da porta-voz deles mesmos, assim representados, é que teremos a condição de arregimentar cada vez mais pessoas, mais parlamentares, na busca de soluções e alternativas. Então, deixo aqui a minha saudação, dizendo que, além da Frente Parlamentar Mista de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que faço parte, sou também o segundo vice-presidente da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência e membro da Comissão de Seguridade Social e Família, presidindo a Subcomissão de Assistência Social dentro da Comissão de Seguridade Social e Família. E todos esses espaços que ocupamos estão à disposição de todos vocês para que desdobramentos desse nosso simpósio possam acontecer ao longo de uma agenda programada com vocês dentro da Câmara dos Deputados, e a gente já coloca como interlocutor para alguns pontos que poderiam desdobrar nessas comissões que eu faço parte. Eu me coloco então à disposição, a minha assessoria, o meu gabinete, para que tragam para mim, de uma forma mais ágil, aquilo que nós possamos programar para o segundo semestre nessas comissões.
A ideia, a partir do simpósio, tem que ser alimentada e retroalimentada, porque nós temos que levar, inclusive, para uma massa crítica da Câmara e dos senhores parlamentares, aquilo que às vezes desconhecem. E é justamente uma proposta permanente e constante, nestas comissões permanentes, que nós vamos inverter a ignorância legislativa e parlamentar sobre o tema. E isso também tem reflexo e repercussão importante na sociedade brasileira. Quero cumprimentar de forma especial a doutora Cari, que é o diretor fundador da Abrela, que é responsável por toda a coordenação técnica desse trabalho, e dizer que a nossa deputada Mara Gabrilli se sente extremamente triste por não estar aqui nesse momento. Ela que criou as condições logísticas na Câmara para acolher esse evento. Mas ela que é minha colega, e atuamos juntos aqui sistematicamente sobre as políticas da pessoa com deficiência, através da minha pessoa se faz presente e dá um abraço pessoal a você e todos que organizaram e coordenaram este evento. Como foi dito, nós temos aqui atribuições que se somam e algumas delas dependem da presença nossa. Por isso mesmo, infelizmente, não estou aqui presente até então e não poderei permanecer após a abertura desse evento. Mas ficarei aqui com vocês até 14h30, tempo necessário para eu deslocar uma outra reunião que começa de imediato. E eu quero, então, convidar para poder fazer parte da mesa sobre o tema Incorporação de Novos Tratamentos, sobre a visão da Abrela, Conitec, Anvisa, Agência Nacional de Saúde, de Saúde Suplementar, isso, Ministério da Saúde, e também me parece que tem a presença de um representante dos usuários, que parece estar aqui na programação, mas eu não tenho o nome, que possam estar aqui conosco à mesa. Então, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos, a gente faz a transferência novamente dos trabalhos para o doutor Acari, que estará aí conduzindo a dinâmica dos trabalhos. Então, obrigado a todos vocês e sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. A coordenação dessa atividade da tarde vai ser feita pelo professor Dr. Abraão Juveniano Quadros, presidente atual da Abrela. Então, para iniciarmos o trabalho desta mesa, convidamos então o doutor Acari Souza de Oliveira, que é o diretor fundador da Abrela e médico responsável pelo setor de investigação de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, para nos falar sobre
Abrela, tratamento compassionado. Por quê? Boa tarde a todos. Novamente uma satisfação de estarmos em conjunto. Aqui estão meus conflitos de interesse. Posso dizer que em relação a essa apresentação eu não tenho nenhum interesse especial em relação às empresas de medicamentos. Nós vamos falar de alguns detalhes. Um deles, primeiro, nome. O que é um nome? Nome vem do latim nome, cuja raiz comum a várias outras línguas indo-europeias, como o grego, nome, que é para designar algo ou alguém. Ou seja, nós temos os nomes. E essa é uma relação de nomes que nós temos. Nomes registrados. Olha só, aeronauta barata, agrícola beterraba areia, agrícola da terra fonseca, alce barbuda, esse é um, aquele é outro, são dois gêmeos. É verdade a situação, isso não é mentira nenhuma. Assim como, a senhora, quem consegue ler esses nomes que se encontram aí na Terra? Olha só Hidramix é o pai. E os filhos? Salada de letras e consoantes. E realmente, se vocês colocarem na internet nomes estranhos, eles se encontram lá tentando dizer o que representa. Isso é muito interessante. Todos nós temos nossos nomes. E o nome é para individualização, caracterização. Assim nós fazemos em relação às doenças. Classificação Internacional de Doença. A primeira classificação foi feita em 1900. Havia 90 doenças. Agora, nós utilizamos o CID-10, Classificação Internacional de Doença, com 2.200 doenças. Só que essa classificação foi feita em 1989. Faz muito tempo, são 27 anos. Se formos realizar uma classificação nova hoje, teremos quantas doenças? Com certeza, mais de 13 mil e 14 mil doenças. Não dá mais para colocar em papel. De uma forma geral, praticamente quase todas as doenças, elas passam a ser doenças raras. E quando nós falamos em doença rara, naquilo que nós estamos colocando aqui hoje, uma doença evolutiva, irreversível, incurável, que não tem uma medicação específica para ela e que ela traga grande limitação para os indivíduos, nós estamos falando que essa pessoa, em tese, não teria saúde. Mas saúde não é antônimo de não ter doença. Saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, e eu acrescento, social e jurídico. Não há saúde sem justiça. Ainda mais, como é que eu meço saúde? É a capacidade de aproveitar a vida, é a capacidade de enfrentar novos desafios. E quando nós colocamos saúde é um direito do cidadão, é um dever do Estado, que abriga aquele cidadão naquele continente, naquele local. E quando eu falo de saúde, essa é uma obrigação do Estado, é um direito de todos, portanto, nesse aspecto. Quando eu falo de saúde, é um direito à saúde que o indivíduo tem que ter. Quando eu comento a respeito disto, é no ponto de vista físico, mental, espiritual, medicamento também. É o direito ao acesso à medicação, ou seja, uma assistência farmacêutica. E existem certas doenças que não tem medicamento para elas. Nem do ponto de vista para a doença de base, como muitas vezes até uma medicação para melhorar um sintoma muito debilitante que essa pessoa apresente. Aí há a necessidade de termos leis para protegerem essas pessoas com essas necessidades especiais. E assim são os medicamentos. Só que uma medicação para uma doença considerada muito rara, qual é o laboratório que vai trazer esse remédio? Qual é o laboratório que vai pesquisar essa medicação? Uma medicação hoje pesquisada para uma doença que modifica a história da doença, ela custa ao redor de $1 bilhão. E nós vamos dividir esse $1 bilhão pelo número de usuários. Quanto mais rara a doença, mais difícil tenhamos medicamento. Portanto, temos que achar leis para que nós façamos proteção para isso também, especialmente para aquelas doenças de baixa prevalência. E aí vem a medicina baseada em evidência, para demonstrar que uma certa medicação, ela está modificando a história natural daquela doença, para permitir que o Estado, ele invista economicamente para tratar aquela pessoa. É a medicina baseada em evidência e a medicina econômica também. No Brasil, nós temos as instituições que fazem esses estudos. Nós temos o SUS, temos a Anvisa, temos no exterior o FDA, temos na Europa o EMEA,
Nós temos, portanto, várias pessoas trabalhando com medicina baseada em evidência. Mas tudo isso é para atender uma situação específica, que é o indivíduo. Ele tem que ser protegido. É o dever do Estado e o princípio da dignidade humana. Nós temos várias leis. É interessante isso. Embora tenhamos leis, nós estamos comentando a respeito do home care. Pessoas muitas vezes adotam condutas que não estão baseadas em lei. Uma delas, exigência do meu carinho e receita. Não tem nenhuma lei que faça isso. O que se faz, o que se pede, é que a pessoa seja devidamente identificada. Como que a letra do médico é ruim, como fosse o carinho. Mas não tem lei para exigir o carinho. E assim vem também em relação a essas propostas terapêuticas. E o SUS tem as suas legislações. Dentre as suas legislações, primeira é para proteger o indivíduo. Só que aí entra o aspecto econômico. Quanto que custa para proteger o indivíduo? Especialmente um indivíduo com uma doença rara, uma doença que seja cara na sua forma de tratamento. Mas na legislação, nós não podemos fazer distinção. Todos, embora tenhamos nomes diferentes, todos somos iguais. Não pode ter diferenças entre um e outro. Esse é o Estado de Direito. Só que nós temos as portarias. As portarias que falam, nós temos diretrizes para tratarmos certas doenças raras. Se uma outra doença não tiver na portaria, ela não entra no direito de ser tratada. É um absurdo. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, ela não se encontrava numa diretriz terapêutica. E assim, será que essa pessoa não merece tratamento como é adequado, como que é feito nos Estados Unidos, ou mesmo nos países mais desenvolvidos na Europa? A Conitec, ela faz essa análise também. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela faz a primeira análise para saber qual que é a medicação ou a forma melhor de se investigar ou tratar os indivíduos. É natural que nós tenhamos isso. A Conitec faz os pareceres, através de avaliação e emissão de documento, a análise de desenvolvimento de protocolos clínicos. Através dela, nós temos diretrizes terapêuticas, a busca de critérios alternativos terapêuticos e, logicamente, a parte econômica com reembolso. E aí entra uma situação chamada tratamento compassionado. Compassionado não existe em português, é do inglês, compassionate. Mas tentemos trazer essa palavra para o português. Para o português, vem de compassion, compassion de compaixão, piedade, pena, misericórdia, bondoso, responsabilidade solidária. Já compassionate, que é de adjetivo, é como se fosse feel for em inglês, sentir-se por uma pessoa, compadecer-se por uma pessoa, entrar no corpo daquela pessoa, ou seja, condolência, ou seja, ter dor por aquela pessoa. Daí que vem compassivo, apiedado, misericordioso, abordagem humanitária e solidária, forma justa, razoável, benevolente. Ou seja, qual é a forma justa de tratar a pessoa? Isso significa o compassionate em inglês. Qual que é a melhor forma para tratarmos isso? Nos Estados Unidos, eles já têm o compassionate treatment. Na Europa, eles já têm o compassionate treatment também. O que é o compassionate treatment? Uma doença rara, uma doença evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante, a pessoa teria direito ao tratamento antes até de ter aquela medicação com um registro específico. Ela está em evolução, em análise ainda, mas mostrando que ela seja eficaz, ainda antes de um registro definitivo, a pessoa poderia utilizar aquela medicação, ela pode utilizar. Falando em esclerose lateral amiotrófica, isso é muito importante, porque é uma doença, a doutora Miriam apresentou muito bem, do primeiro sintoma ao óbito aqui no Distrito Federal. Vejam só, são 42 meses, é pouco tempo. Só que do diagnóstico à morte, são 22 meses, porque demoramos 22 meses para o diagnóstico. É o que aconteceu com esse senhor jogador de futebol do Fluminense, o Washington, que jogou muito tempo no Fluminense, em outros times aqui do Brasil também. Ele desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, teve um tempo demorado para o seu diagnóstico, e quando recebeu a orientação terapêutica, ela não foi tão eficaz. Para nós fazermos uma orientação terapêutica adequada, temos que reconhecer a doença como que ela se estabelece, como foi apresentado aqui hoje. Reconhecendo-se como ela se estabelece, nós vamos criar formas alternativas terapêuticas que passam por etapas. Etapa 1. Etapa 1 é na segurança. Etapa 2, ainda a segurança,
Etapa 3, duplo cego randomizado. Metade da população usa tratamento, metade o placebo. Parece que funciona. Aí é que mostra se tem eficácia. Aí vai para a fase 4, efeito adverso. Só aí que é feita a condição de registro da medicação. Aí vem para o Brasil. Anvisa, prateleira de farmácia, são mais de 20 anos. Essa doença não pode esperar tanto tempo deste jeito. Daí é que entra essa história de hoje, de nós trabalharmos, entendermos como poderemos acelerar de uma forma segura a incorporação de novos estudos clínicos, de novos ensaios clínicos. Falando-se em esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença antiga, mas de estudo mais recente. Em 2006, nós não tínhamos muitas drogas testadas, mas em 2011, praticamente, nós multiplicamos por 10 as drogas testadas. 2014, já mais drogas testadas. 2015, esse congresso que houve em Orlando, eles mostraram algumas medicações. Dentre as medicações, eles mostraram o edaravone, tem nome comercial já no Japão, e outros nomes comerciais também. Eles mostraram a metilcobalamina, é uma vitamina B12, Só que, infelizmente, nós não temos essa metilcobalamina no Brasil. Ela não é registrada. Nós temos uma prima, cianocobalamina. Só que ela não passa a barreira hematoencefálica. Ela não chega até o cérebro. Ela não chega na região necessária para ela fazer a função que ela tem necessidade. Então, mas droga apresentada. E assim, será que nós não poderíamos utilizar essas medicações sob uma forma compassionada? Daí o motivo dessas apresentações aqui hoje. Eu não tenho dúvida que o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele tem não só o direito à saúde, mas assim também ele tem o direito de tentar o livre e espontânea vontade. Obrigado. Antes de continuarmos, gostaria de convidar para estar conosco aqui à mesa o senhor Stanley Adão, que é presidente da Associação Brasileira de Luta contra ela, e o senhor Antônio Jorge de Mello, que é presidente do Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com ela. Continuando esse módulo do tratamento compassionado, convidamos então o senhor Cláudio Osvan Martins Alves de Souza. Ele é gerente de avaliação de segurança e eficácia de medicamentos da Anvisa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite. É uma honra estar aqui trazendo os esclarecimentos, as informações que vocês necessitarem a respeito do processo que envolve a Anvisa, no caso dos medicamentos utilizados no tratamento da ELA. Inicialmente, o Dr. Renato Boto viria para fazer essa apresentação, mas por problemas de agenda, infelizmente não pôde vir, e eu estou aqui substituindo. Bom, o Dr. Akari já adiantou alguns pontos relevantes. Eu fiz uma pequena apresentação, mas eu acho que parte dela, inclusive o Dr. Akari já abordou, que é basicamente o nosso papel, o papel da Anvisa no registro do medicamento, né? E é preciso que se separe, porque muitas pessoas acham que o fato de já ter o registro de medicamento já significa que o medicamento foi incorporado, e aí são duas coisas diferentes, né? Então, a Anvisa é responsável por fazer o registro sanitário, que é válido por 5 anos, e este registro é baseado justamente em tudo isso que o Dr. Akari apresentou sobre todo o desenvolvimento clínico,
né? E ainda tem a parte de qualidade, que não abordou, mas é a segunda parte que é o requisito básico para o registro sanitário do medicamento, concessão do registro. Bom, existem outras formas também de acesso ao medicamento, e existem também normas específicas para isso, inclusive a norma que trata do uso compassivo, que ele muito bem falou, né? A Anvisa tem essa norma já publicada e é uma forma de acesso aos medicamentos que estão em desenvolvimento, como ele mesmo disse, em qualquer fase, né? Não precisa estar em fase 3, em fase 2, necessariamente, basta que já tenha algum sinal de benefício. Então, feito o pedido à Anvisa para autorização de um uso compassivo para um paciente, individualmente. Então, é isso. Por enquanto, então, mantenho aqui à disposição. Convidamos a doutora Maria Inês Gadelha, ela é diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Muito boa tarde, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Estivemos no ano passado, em novembro, na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. E eu gostaria de fazer apenas uma complementação ao que foi dito e também mostrar o que no SUS há para a atenção à saúde de pessoas com doenças neurodegenerativas. Primeira coisa é que, além de o registro, como bem falou o doutor Claudio Osvaldo, falar a respeito de segurança, eficácia, qualidade para a comercialização, não significando propriamente, automaticamente, uma incorporação, a incorporação é decidida no âmbito da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, e mesmo assim ainda há a inclusão na tabela de procedimentos e medicamentos do SUS. Então são processos rituais, digamos assim, do rito administrativo, que são necessários não somente para que fique garantida a segurança de quem sofre alguma intervenção, seja médica, seja farmacêutica, mas também para garantir o acesso e a sustentabilidade daquela oferta de ação ao serviço de saúde. Uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é a diferença que há entre diretrizes, protocolo e protocolo de uso. Então, no caso, por exemplo, da esclerose múltipla, o primeiro protocolo a ser feito no âmbito do SUS foi em 2002. Era um protocolo de uso. Praticamente dizia-se da utilização do riluzol na esclerose lateral amiotrófica. Nós pusemos, a partir da audiência no Supremo Tribunal Federal em 2009, no mesmo ano nós pusemos em consulta pública a atualização deste protocolo. E tivemos uma atualização dele em 2015, em novembro de 2015. Portanto, é uma doença que estamos monitorando, né, avaliando as evidências que surgem, e os protocolos estão sempre sendo também atualizados. No caso da esclerose lateral amiotrófica, a atualização do ponto de vista farmacêutico não houve, porque não há disponível nenhuma tecnologia com eficácia, segurança, efetividade conhecidas, demonstradas, para que se possa estabelecer como de uso protocolado. Por outro lado, nós fizemos uma expansão desse protocolo com maior informação sobre a característica da doença e intensificando
aquelas ações não farmacológicas, né, de que todos necessitam, notadamente aquelas ligadas à fisioterapia e à assistência ventilatória. Para fechar, eu gostaria de chamar a atenção que no SUS, além da garantia de tudo isso, de serviço de neurocirurgia que existem, a gente pode até discutir o acesso a eles, né? Mas que o sistema de saúde disponibiliza fisioterapia, disponibiliza assistência ventilatória, disponibiliza serviços de neurologia. Nós temos também, e em franca evolução, a atenção domiciliar, de que as pessoas que têm a doença do neurônio motor muito necessitam também. E me chamou a atenção, antes de vir para cá, eu pedi informação a respeito da atenção domiciliar no SUS por esclerose lateral amiotrófica. E chama a atenção uma coisa interessante, é que o número de doentes que estão sendo atendidos na assistência farmacêutica é um número praticamente 3 vezes maior do que aqueles que estão sob atenção domiciliar. Então é importante que a associação, que todos os envolvidos saibam que existe este programa de atenção domiciliar no SUS, que há profissionais, muitas das equipes de atenção domiciliar dispõem de profissionais, né, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, fonoaudiólogos, dispõem de médicos, de enfermeiros, e a composição da equipe é variável, né? E então saberem disso para poder tirar essa diferença, porque nós estamos com uma assistência farmacêutica no SUS 3 vezes maior do que se registra de atenção domiciliar. Obviamente não tem que ser obrigatoriamente igual, né? Porque não são todas as pessoas que vão precisar dessa atenção. Então, assim, do ponto de vista da esclerose lateral amiotrófica, eu acho que o que a gente precisaria mesmo é fazer uma ótima articulação entre esses diferentes serviços, os usuários saberem que eles existem, né? E cobrarem das suas secretarias de saúde, municipais e estaduais, a oferta desses serviços e o acesso mais facilitado a eles. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Passamos então a palavra ao Stanley Abidão, que é presidente da ABLE, Associação Brasileira de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto interessante, que é a incorporação de novas drogas, novas medicações para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E eu acho oportuno trazer uma informação, tudo bem que é uma comparação meio um tanto quanto que esdrúxula, por se tratar de um país de primeiro mundo, mas é interessante lembrar desses números que eu vou passar para vocês verem como é que funciona no primeiro mundo, que eu acredito no Brasil e acredito que a gente não está longe dessa realidade. É o que eu sempre bato na tecla, que falta no Brasil é gestão. Gestão e boa vontade em fazer, porque nós temos excelentes profissionais, pessoas comprometidas, e o que falta de fato
é gestão, é o interesse de ser feito e bem feito. Recursos nós temos. Então, infelizmente, é até ruim e desagradável falar isso, como hoje cedo foi falado, que entra governo, sai governo, a questão da saúde continua um caos. E é verdade, de norte a sul do país, diariamente nós estamos vendo aí na mídia que o que tem sido mostrado é uma vergonha, infelizmente. Então eu vou trazer alguns números para os senhores verem como é que o mundo, especificamente a Holanda, nós tivemos lá 2 meses atrás, trata a esclerose lateral amiotrófica. A Holanda tem uma população de 16,8 milhões de habitantes, 3.500 pacientes com ela, aproximadamente 15 centros especializados no acompanhamento e atenção ao paciente com doença neuromuscular. Aí façamos um paralelo rápido ao Brasil. População brasileira, aproximadamente 205 milhões de habitantes, 15 mil pacientes com ela. Quantos centros nós conhecemos que de fato são efetivos e dão o apoio que o paciente precisa? Não aqui, eu quero deixar claro, não estou fazendo apologia contra centros, mas sim a falta do recurso, a falta de assistência a esses centros. Como foi bem falado de manhã, precisamos de equipamentos específicos para a realização de exames que vão fechar diagnósticos mais precisos, ou seja, isso não acontece. Então, quantos centros nós conhecemos no Brasil? Eu moro em Brasília, estamos aqui lutando dia a dia contra essa enfermidade terrível, assistindo alguns pacientes. Então, eu digo para vocês, aqui em Brasília temos um centro, Natal foi apresentado um, São Paulo nós conhecemos a Brela, Minas Gerais, enfim, totalmente desproporcional à realidade de um país de primeiro mundo. Eu não vou dizer que isso é uma vergonha, como diz meu amigo Boris Casoy, mas eu acredito que essa realidade ela precisa urgentemente mudar. Não adianta, doutor Acari, demais participantes da mesa, que eu até peço perdão não tê-los cumprimentado, a gente querer incorporar novas medicações se nós não temos profissionais preparados no Brasil para assistir a esses pacientes. Então não adianta a gente colocar metilcobalamina, não adianta a gente fazer o edaravona, Radicurt, novas drogas, para atenção a esses pacientes. Será que de fato vão ser efetivas via SUS? Isso me assusta. Infelizmente, isso me assusta. Então, a gente tem que mudar, e nós, a consciência, e ser replicadores disso. Isso no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos. Eu digo para vocês de coração, há 2 anos atrás, eu comecei com essa ideia dessa associação aqui em Brasília, e falo para vocês, é uma trabalheira que vocês não imaginam, e até hoje, todo o dinheiro que a associação arrecada, ela é destinada diretamente ao paciente, assistência ao paciente. E os recursos são muito poucos. Então, infelizmente, essa consciência tem que ser individual. Então, como eu estava dizendo, se eu soubesse que o negócio era tão doloroso, o Dr. Karim me falou isso em dezembro, lá nos Estados Unidos, que a gente esteve junto, falou, o estado do assistencialismo é complicado, que não é um buraco sem fundo, né, doutor? E hoje a gente vê isso. Hoje eu estava ali no fundo pedindo ajuda para comprar uma cadeira de roda para um paciente que está numa situação de total debilidade. E esse paciente eu já o sustento
Na verdade, eu dou a associação com o BIPAP todo mês. Como a doutora falou, o novo protocolo de 2015, né, que foi reeditado pelo Ministério da Saúde, ele contempla o BIPAP e informa que o BIPAP ele se mostrou melhor do que o Riluzol. Por quê, doutora? Minha pergunta, a gente já falou isso em novembro, eu repito a pergunta para a senhora, por que até agora o governo insiste em não atender a portaria 1370, que foi editada pelo seu ministério, qual a senhora faz parte? Por que eu tenho que entrar na justiça e colocar uma rama de gente atrás de mim entrando? Que é isso que a gente vai ter que fazer, infelizmente. Paciente de esclerose lateral não pode esperar. Por que o Ministério da Saúde não faz um convênio com uma empresa dessas, qualquer aluga esse equipamento, atendimento imediato desse paciente que necessita do BIPAP? Não adianta a gente fazer reuniões, doutor Cari, e demais, com palavras bonitas, com estatística, com números, e as pessoas estão morrendo. Não adianta nada. A gente, de 2014 para cá, como a doutora Miriam falou, nós perdemos 40% dos pacientes com esclerose lateral no Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso eu falo que é uma vergonha. Que já foi comprovado que esse paciente, assistido ventilatoriamente, nutricionalmente, a fisioterapia motora adequada, não posso colocar qualquer fisioterapeuta para tratar um paciente neuromuscular. Ele não tem experiência. Ele vai matar esse paciente, vai acelerar essa doença. Então, de fato, falta esse apoio, essa estrutura. Então, para terminar essa fala, que eu não quero me estender, bem que a gente está falando de novas incorporações, de incorporação de novas medicações, mas do meu ponto de vista, enquanto não se mudar a consciência dos gestores da saúde em relação à aplicação dos recursos públicos para a saúde, a gente pode botar 1 milhão de medicamentos novos, não vai funcionar. Infelizmente, é com tristeza que eu falo isso. Então eu queria só fazer 2 perguntas à doutora que está aqui ao lado. Queria que a senhora respondesse à plateia, e que a gente precisa dessas respostas como paciente. A gente precisa saber o acesso ao SUS, a assistência que a senhora apresentou, com fisioterapeutas especializados, com toda a equipe preparada. Como é que esse paciente tem esse acesso? Hoje nós trouxemos um paciente aqui que está morrendo. Então a gente precisa imediatamente de um apoio urgente, emergente. Senão o número de óbitos ele só tende a aumentar. Então a gente queria saber como é que faz esse acesso com essa agilidade. Eu sei que o Agarrado tem prioridade, algumas prioridades para atendimento dos pacientes neuromuscular, mas nem todas. Precisei fazer um exame de polissonografia, fui orientado a procurar outro lugar, porque lá não tinha agenda. Então, eu queria saber isso da senhora. E queria saber o seguinte: esses profissionais que a senhora falou que tem, são muitos, né? São de fato preparados para atendimento aos pacientes de neuromuscular? Pode responder para a gente? E obrigado. Então, passamos então a palavra ao senhor Antônio Jorge Melo,
que é presidente do Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com Esclerose Lateral Amiotrófica. Mais uma vez, boa tarde. Eu continuo rouco. Vou perder o cachê. Minha apresentação musical de hoje. Bom, acrescentando ao que o Stanley falou, eu gostaria de dizer, Stanley, que essa questão da portaria 1370, ela hoje é uma situação localizada, porque, graças a Deus, no estado do Rio, nós conseguimos sanear esse problema. E eu quero citar aqui a ACADI, Associação Carioca de Distrofia Muscular, cuja presidente se dedicou arduamente por essa causa. Ela procurou o secretário estadual de saúde, falou dos problemas graves que envolvem as doenças musculares e a necessidade do BIPAP. Ele demonstrou muita sensibilidade. Então, o que o Stanley falou é verdade. É uma questão de gestão. Esse secretário de saúde lá do nosso estado é um cara bom de gestão. Ele deu solução para o problema. Ele convidou essa presidente dessa associação. Ela fez uma apresentação num grupo lá intermunicipal. E pronto, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que já fornecia o BIPAP, fez um convênio com o governo do estado, com a Secretaria Estadual de Estado, e hoje fornece 10 BIPAPs mês para os outros municípios que não são o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro não é tão grande, né? Você tem ali Paraty, até Campos, né, mais ou menos. Nós conseguimos, inclusive, já semana passada, encaminhar um paciente que precisava de BIPAP com urgência. Ele morava em Arraial do Cabo, morando em Arraial do Cabo, a 160 quilômetros do Rio de Janeiro, e em 3 dias o BIPAP chegou nas mãos dele. Então, aqui em Brasília não está funcionando, é por falta de gestão, é por falta de boa vontade política mesmo. Nos outros lugares também, é só isso. Em relação à questão do que o doutor Cari colocou, é o seguinte, essa RDC 38, eu costumo dizer que ela é muito bonita para enfeitar a nossa casa, é igual um vaso de planta, não serve para nada. Por quê? Porque ela joga em cima da indústria farmacêutica a questão do custeio do uso compassionado. Qual é a indústria farmacêutica que vai querer custear um tratamento com uma droga biológica ou inovadora? Eu quero que vocês me digam, doutor Carinho, o senhor conhece algum laboratório? Eu não conheço. Eu trabalhei na indústria farmacêutica 20 anos. Eu sei o que eu estou falando. Não é assim que funciona. Então, essa RDC 38, ela precisa ser reformulada, ela precisa ser revista para que realmente ela possa funcionar com a eficácia necessária. Eu peço desculpa, mas a garganta. E a terceira questão é o seguinte, nós temos aqui, já foi falada essa portaria 1151, de 11 de novembro de 2015. Essa portaria é as novas diretrizes para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que a Sandra falou sobre isso. É impressionante como a própria portaria estabelece o seguinte. Você pode ir para mim? Medidas não farmacológicas na ELA. Entre todas as condutas terapêuticas não farmacológicas, o suporte ventilatório não invasivo, nas suas várias modalidades, é a que mais aumenta a sobrevida e a qualidade de vida do paciente com ela, sendo inclusive possivelmente superior ao uso de riluzol. Outra prática, bem com benefícios prováveis no aumento da sobrevida e da qualidade de vida, é o treinamento muscular inspiratório. Exercícios físicos de leve intensidade parecem ser benéficos e não prejudiciais
como se acreditava anteriormente. Bom, essa é a dicção das diretrizes terapêuticas para o tratamento da ELA. Bom, a doutora aqui falou que usa-se 3 vezes mais medicamentos do que o serviço de atendimento domiciliar. E usa-se muito menos vezes o BIPAP do que a terapia medicamentosa, sendo que o próprio protocolo garante que o uso do BIPAP é muito mais importante, muito mais necessário do que o uso do Riluzol. Eu conheço um monte de pacientes que têm Riluzol, eu conheço pouquíssimos pacientes que têm BIPAP, a não ser alugando, a não ser comprando, a não ser judicializando. Tem alguma coisa errada, há uma dissonância, porque se o próprio protocolo garante que o BIPAP é uma terapia primária, necessária, importante, por que não se dá o BIPAP e se dá o Riluzol? Sendo que é uma medicação cara que vai aumentar a expectativa de vida do paciente em 3 meses. O camarada que não usa BIPAP, o paciente que era eu, se eu não usar BIPAP para dormir, eu posso ter uma dispneia, posso ter uma insuficiência cardiorrespiratória que pode evoluir para óbito. Então fica aqui o desafio dessa reflexão para os nossos profissionais que aqui estão. Obrigado. Solicitamos então o doutor Oley Adão, que é diretor administrativo da ABLE, Associação Brasileira de Luta contra a Senhores, boa tarde. Eu precisava dos slides. Primeiramente, é uma satisfação, prazer estar aqui com vocês. A gente que acompanha essa nobre luta, essa nobre causa, que não é fácil, de todos que lutam em defesa dos pacientes de ELA. Eu fui designado a falar sobre a legislação que existe em benefício dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Pode passar, por favor. Nós temos uma legislação ampla. O Jorge Bem, todos aqui que estão nessa mesa citaram alguma legislação, e eu vou citar mais algumas. Só para vocês terem uma ideia. Se tudo que existe hoje em leis, portarias e resoluções fossem cumpridas, os pacientes de esclerose lateral amiotrófica, bem como os pacientes de doenças raras, estariam nos melhores dos mundos. Eu vou citar aqui, primeiramente, a Lei 8213, de 24 de julho de 91, que o aposentado por invalidez tem direito ao aumento do seu benefício em 25%, para que ajude a contratar um cuidador. Só que, gente, essa lei existe, é bonita, é bem redigida, só que para o paciente ter acesso a esses 25%, existe uma peregrinação gigantesca. Certo, Jorge? É uma dificuldade enorme. E muitas vezes o paciente não consegue usar esse benefício. E quando ele consegue ter esse direito, ele já faleceu. Infelizmente. Por favor. O próximo slide. Outra portaria do Ministério da Saúde, portaria 963. Eu vi a doutora falando agora sobre uma equipe multidisciplinar. Isso essa portaria trata muito bem. A portaria 963, em que municípios acima de 20 mil habitantes e que tenha atendimento pelo SAMU e também no hospital, eles têm a obrigatoriedade de ter equipes multidisciplinares para atendimento em casa, para que o paciente com dificuldade de locomoção não tenha que sair das suas residências para terem consultas. Equipes multidisciplinares com nutricionista, fisioterapeuta, tudo que a doutora falou. É essa portaria que regula isso, que diz que isso tem que ser feito. Por gentileza, o próximo. Portaria 1272 também do Ministério da Saúde. Entre outras coisas, dispõe sobre o fornecimento de cadeira de rodas a portadores de ELA e também pessoas com doenças neuromotoras, né? Recursos garantidos por um programa que o Ministério da Saúde tem. Meu irmão, o ano passado, Stanley, presidente da APLE, ele pleiteou uma cadeira de rodas. Fez uma entrevista gigantesca com um médico perito. O médico olhou para ele e falou assim: volta o ano que vem, quem sabe a gente não consegue te atender.
Ou seja, um paciente de ELA não pode esperar um ano para ter um benefício de uma cadeira de rodas. Tá certo? Por gentileza, o outro slide. Portaria 1370, que estamos falando aqui, também, muito bem feita. Ou seja, se tudo fosse cumprido de acordo com o que essa portaria diz, todo paciente, assim que houver a necessidade de um BIPAP ou qualquer outro mecanismo ventilatório, imediatamente seria fornecido através dessa portaria. Coisa que também não acontece. Meu irmão precisou de um BIPAP. Vou até contar um caso. Estivemos ano passado nos Estados Unidos, numa consulta num grande centro que cuida de doenças neuromusculares. Imediatamente o médico identificou a necessidade dele de usar o BIPAP. Até então ninguém tinha receitado um BIPAP para ele. Chegamos no Brasil e fomos atrás de um BIPAP através dessa portaria. O que aconteceu? Nada. Volta o ano que vem. A capacidade pulmonar dele já tinha diminuído a 48%. Tivemos que imediatamente alugar um BIPAP, para que ele não sofresse ainda mais com a falta desse equipamento, com a falta do BIPAP. Por favor, doutor. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estabelece no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Gente, isso é o home care. Olha só que lei bonita. 8080 fala sobre o atendimento domiciliar. Ou seja, o paciente é atendido em casa. Porque eu não sei se vocês sabem, o paciente de esclerose lateral amiotrófica, quando está no estágio mais avançado, ele tem que ficar numa UTI. Uma diária de UTI hoje é um absurdo. Muitas vezes o paciente fica ocupando uma vaga, podendo estar em casa, sendo acompanhado pela sua família. Isso, infelizmente, não acontece. Essa semana, saiu aqui em Brasília, um caso de uma criança que nasceu com uma doença rara, neurodegenerativa, esperou 3 anos de internato na UTI, a mãe teve que entrar na justiça para conseguir o direito de ter um home care. E o GDF ainda estava protelando, falando que a empresa que estava habilitada não tinha condições de fornecer, enfim, empurrando com a barriga, como nós sabemos como funciona. Doutor, por favor. Essa resolução, gente, eu fiz questão de colocar, porque para mim, na minha opinião como advogado, é a única coisa que funciona de tudo que está aí. É a resolução 9 da ANAC, que diz que o acompanhante de uma pessoa que tem uma doença rara pode viajar, ter um desconto de até 80% na sua passagem. Isso funciona, que nós viajamos várias vezes, conseguimos viajar por causa dessa portaria. É bom deixar claro, eu acho que muita gente não conhece, muita gente não sabe, mas isso funciona, gente. Isso realmente funciona, que nós já usamos, e usamos várias vezes. Então, ou seja, o paciente que tem dificuldade de locomoção, que precisa de um acompanhante, essa portaria da ANAC, sim, as empresas aéreas, todas elas estão aptas a fornecer no mínimo 80% de desconto para o acompanhante. Muito interessante. Por favor, doutor. Agora, gente, de tudo que eu estou falando aqui, eu quis fazer um resumo até para não ficar cansativo, porque todos aqui têm na ponta da língua as leis que beneficiam os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, isso aqui é uma matéria que saiu no Correio Brasiliense no dia 20 de 4 de 2016, que diz: Justiça determina assistência militar diagnosticado com ELA. Que esse militar é o meu irmão, Stanley Abidão, que foi obrigado a entrar na justiça para ter direito a um BIPAP e uma cadeira de rodas. O que eu acho inadmissível no país que vivemos hoje. Inadmissível. E, pasmem, ele só conseguiu isso depois de 6 meses tentando, porque o secretário foi ameaçado de prisão e saiu essa matéria no maior jornal de Brasília. No jornal de maior circulação aqui de Brasília. Então vocês imaginem, logo em seguida foi um tal de pessoas nos ligarem, querendo já fazer, como é que eu faço? A gente já está comprando a cadeira, pode ficar tranquilo, não sei o quê. Ou seja, nós fomos menosprezados pelo GDF, porque, volta ano que vem, olha, quem sabe eu não te arrumo. Ou seja, depois que essa matéria foi vinculada, isso, falou assim, não, o GDF tem outras prioridades. Um BIPAP para você respirar, para você viver, não é prioridade. Muito menos uma cadeira de rodas. Então, gente, isso tudo acontece na capital do Brasil. Me orgulha muito, eu fico muito satisfeito como advogado, de saber que no Rio de Janeiro as pessoas respeitam as leis. Isso é muito interessante. A gente vê tanta tragédia no Rio de Janeiro, imaginar que o secretário de saúde trata tão bem quem tem uma doença que é tão cruel como a ela. Tá certo? Então, gente, digo para vocês, hoje
nós temos leis, muitas portarias, muitas mesmo. Se fossem todas cumpridas, todos os pacientes teriam uma sobrevida muito maior, mas muito maior mesmo. No tempo em que meu irmão entrou na justiça, que nós entramos na justiça em novembro, se passaram 6 meses. E se ele não tivesse condição de alugar um BIPAP? Se nós não tivéssemos condições de alugar um BIPAP, ele podia hoje não ter a capacidade como o Monark tem. Outra coisa, gente, ele citou muito bem aqui um paciente que hoje a associação banca um BIPAP, para ele o aluguel de um BIPAP. Essa pessoa, ela, antes do BIPAP, ela dormia sentada numa cadeira, porque se ela deitasse, ela não conseguia respirar. É uma coisa desumana o que acontece. Eu falo isso, gente, porque eu fico revoltado. Eu acompanho a luta do meu irmão e de outros pacientes também. Então eu acho isso desumano que um governo faça isso com pessoas que deram a sua vida por ele. Meu irmão trabalhou nas Forças Armadas a sua vida inteira, deu sangue, viajou o mundo inteiro servindo autoridades, e agora, num momento desse, precisa de uma cadeira de rodas, de um respirador para viver, gente. Não é outra coisa não, para viver. Não consegue. A gente tem que entrar na justiça, se sujeitar ao judiciário, que já está superlotado. Para quê? Para conseguir um direito que nós temos, todos nós que aqui estamos temos. Tá bom, gente? Foi um prazer estar à disposição de vocês. Boa tarde. Convidamos o André dos Reis Goulart. Ele é paciente e também é fisioterapeuta. Vai fazer o seu depoimento. Boa noite, boa tarde a todos. Eu sou fisioterapeuta há 10 anos. Tive há 6 meses um trauma diagnóstico e ainda estou um pouco chocado ainda com esse diagnóstico cruel. Estou na fase precoce ainda dele, mas já apresenta limitações em exercer minha profissão e me senti honrado de ser convidado pelo primo meu que trabalha aqui na Assembleia. Eu nem sabia desse simpósio que tinha em Brasília aqui, de grande importância, o qual eu vou levar para o meu estado de Goiás, no CREA, onde eu trago ali aos colegas profissionais que tratam de mim, novas ideias que estão surgindo aqui, quero repassar para eles, e aproveitar que é representante do Ministério da Saúde, como também trabalhei 10 anos na atenção básica, como coordenador da atenção básica de 3 municípios do estado de Goiás, Itaguaru, Itaguari, Itaguaral. Eu quero trazer aqui a ela, pedir, realmente confirmando que o nosso colega presidente de Brasília aqui notificou sobre a carência do profissional, como eu vou falar da minha área de fisioterapia, porque assim, na verdade, essa doença eu estudei ela na faculdade, há 10 anos atrás. Eu nunca tive um paciente com esse diagnóstico e a gente não tinha muito contato com essa doença. Então fui conhecer mais da doença depois que eu tive o diagnóstico mesmo. E quando eu comecei a ter minhas primeiras fasciculações no braço, percebi assim, que uma semana não passou, um mês não passou. Aí que a gente vai nos livros não ali, a primeira coisa que vem, fasciculações, vem ela, que você até cai para trás, assusta. Mas Deus me deu força, Deus me deu graça, a gente, minha vida está na dependência dele. E quero deixar aqui um pedido ao representante do Ministério da Saúde que promovam mais ações, porque assim, até colega da Lucre, que no mesmo diagnóstico meu, estava no seu município fazendo a fisioterapia, o qual o colega utilizava técnicas totalmente erradas, por não conhecer como é a reabilitação do paciente com ela. E é muito sério. Hoje eu falo assim, com sinceridade, por ter o sintoma, por ter a doença, o único tratamento de fisioterapia para a gente nessa fase agora, porque eu ainda não apresentei licença respiratória, só a parte motora mesmo, não há necessidade nenhuma de exercício de resistência, de força, não utiliza nada, somente alongamento o tempo inteiro, todos os dias se for possível,
não utiliza. Aí eu sou um paciente, até discuti com o doutor Sebastião, sou um fisioterapeuta que trabalha com ele na cidade de Goiás, a doutora Alessandra, que faz parte da Umbrella. A gente estava discutindo e eu passei para ela que, no caso, eu comecei também a fazer a hidroterapia e comecei a apresentar para ela. Falei assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu tenho percebido que eu tenho levado 3 dias para me recuperar de 15 minutos de hidroterapia. A resistência da água também provoca um cansaço imenso. Então, sim, o único benefício que a fisioterapia tem que ter e tem que promover ao paciente com ela é o alongamento constante do corpo inteiro, de membros superiores, de membros inferiores, que é outro resultado. E vejo a carência muito grande dentro do estado de Goiás. Apesar que hoje nós temos o CREI, que é o centro de referência do nosso estado, e trabalha com reabilitação, é o mais indicado na reabilitação de esclerose lateral, mas os municípios que têm o centro de reabilitação, que tem fisioterapeuta, estão totalmente desatualizados sobre essas informações. Então, acho que foi benéfico aqui pedir um momento aqui da palavra para repassar, porque está representando o Ministério da Saúde, aos governos que estão aqui, ao pessoal que está na frente dessa doença, lutando. Eu sei que não é fácil, eu acho que o que vocês passaram no início, estão passando, só vocês, só quem tem a doença está sabendo. Eu sinto-se abalado, mês que vem eu faço 1 ano de casado, minha vida profissional destacou, foi quando eu comecei a me dar bem com a profissão. Infelizmente, tive que afastar a doença, no qual, até no momento, não tem cura. Mas eu acredito que na competência, se for possível, quero me colocar à disposição de vocês, aí, como profissional, como fisioterapeuta, para levar as informações, fazer parte da equipe também, porque até no momento estou afastado de todas as minhas ações do serviço. E quero até complementar também aqui a questão que foi falada da metocobalamina. Eu estou na 4ª semana que estou usando essa medicação e já tive melhoras no bom movimento do meu dedo. Essa mão minha ela já não tinha movimento mais. Na 4ª semana eu já percebi. Eu já vou ter conseguir mexer meu dedo. Então, sim, isso já é um resultado fantástico que eu mostrei para o Dr. Caril, no qual que estava lá no congresso, em Orlando, que trouxe para a gente, para o Brasil aqui, essa informação, passou para o meu médico, o Dr. Sebastião, no qual fez o diagnóstico, foi ele que me receitou. Então, eu acredito, assim, que o caminho nosso futuro, da solução da nossa doença, está na mão de vocês, do governo. E é muito interessante essa questão, me coloca à disposição, como fisioterapeuta, como profissional, como não quero falar que eu sou portador, quero falar que foi a doença que os médicos não falam bem de corpo, é difícil o momento de aceitação, e o que eu puder fazer para ajudar todos que estão aqui, quero me deixar à disposição de vocês, de todas as associações que estão aqui, para me fazer parte dessa luta. Não quero deixar vocês sozinhos, quero somar com vocês. Obrigado. Bem, eu vou seguir aqui numa sequência que talvez não seja boa, porque fui fazendo anotações. Em primeiro lugar, para mim, como gestora do sistema de saúde, fica claro que o entendimento sobre o SUS precisa ser melhorado, não é? Porque a própria fala do senhor Antônio Jorge, né, e do advogado Ney demonstram bem como a questão da gestão descentralizada do SUS não é uma coisa simples, nem de se entender, nem de se executar, né? Então, o que compete ao Ministério da Saúde, e por isso que eu respondo ao Stanley, porque é que não se cumpre a própria portaria. Quem cumpre portaria, quem executa as normas do Ministério da Saúde na gestão centralizada do SUS são estados e municípios. Por isso que o depoimento do senhor Antônio Jorge é um depoimento tão diferente do Stanley e do Dr. Ney, né?
verifica-se aí a questão da gestão efetiva do SUS descentralizado. É por isso que na minha fala inicial eu disse, vamos procurar os secretários de saúde, procurem entender porque está mais fácil ter acesso a medicamento do que acesso à atenção ventilatória e à atenção domiciliar. Né? Com relação ao SUS, é uma opinião muito pessoal, porque nós temos dentro do Ministério da Saúde uma dificuldade muito grande de dissociar doença rara de medicamento. Tá? Isso não acontece só na esclerose lateral amiotrófica. A pressão da indústria farmacêutica, criando conceitos, não é? Criando formatos de plataforma de produção de medicamentos, está ganhando muito da real necessidade das pessoas. Então, no caso da esclerose lateral amiotrófica, é claro, o depoimento de todos aqui que nós ouvimos, o quanto mais necessário do que medicamento, né, é importante Se a ciência puder evoluir, André, né, e não ficar somente em relato de casos, porque o relato de casos não tem a condição de reprodutibilidade, de se ver que quando expandir aquilo para o uso de uma população maior, vai funcionar igual ou de forma similar. Então, eu acho assim, que a gente está num processo muito pesado, internacional, são multinacionais, que estão fazendo uma pressão enorme para criar esse conceito de doença rara, em que a segurança, a eficácia, a efetividade de qualquer tratamento possam ser dispensados. Isso é muito mais perigoso do que se pode imaginar. Não é porque a pessoa tem doença grave que pode ser, vamos dizer, disponibilizada para a utilização de qualquer tipo de intervenção. No SUS, por exemplo, nós temos 568 serviços de neurologia. Quer dizer, existe a norma para ser serviço de neurologia, existe a norma para ter atenção domiciliar, mas eu saio daqui com o compromisso de vocês de verificar porque a coisa está andando tão mal com relação ao BIPAP, porque existe a norma para o BIPAP. O Ministério da Saúde financia o BIPAP. Agora, infelizmente, eu não sei se infelizmente, porque já foi o Ministério da Saúde a cuidar de tudo lá nos anos 1950, 1940, e não funcionava bem. Eu tenho um exemplo com o Zika, essa epidemia de Zika. Se não fosse o SUS, o Brasil não teria dado conta de acolher e de desenvolver o mais rápido que pôde fazer, e foi rápido, em questão de 2 meses a gente já tinha um certo controle da situação, não fosse o SUS. Né? Então, as normas são ministeriais, mas a execução é descentralizada e compete às secretarias de saúde. O diagnóstico de ELA é um diagnóstico bastante clínico. Ele depende pouco de exame. Ele é um diagnóstico de atendimento. Ele é um diagnóstico que tem como base confirmatória a eletromiografia. Né? Então, do ponto de vista clínico, do ponto de vista do diagnóstico, o fato de ter mais exame ou menos exame pode até ajudar, mas não é aquela situação de que esteja faltando, né? Que esteja faltando ar. Por isso, Stanley, que eu acho, e é um conselho que eu dou, em essa insistência de pôr ela como doença rara. É uma doença rara, como muitas outras doenças raras. Parkinson, miastenia graves, e todas elas já estão, em primeiro lugar, contempladas no Sistema Único de Saúde com protocolos. Né? A segunda é que essa correlação de doença rara, o laboratório de exames, né, de exames de genética clínica, essa correlação de doença rara com indústria farmacêutica está mais prejudicando do que ajudando. Porque a gente tem
a Política Nacional da Doença Rara, a Política Nacional da Genética Clínica, a Política Nacional da Esclerose Múltipla, a política, isto não está ajudando, porque está multiplicando esforços. Um fisioterapeuta para cada tipo de doença com a formação, isto não vai dar certo. Né? Então, assim, eu acredito que, e é um conselho que eu dou, que discutam isso. A que ponto nós vamos chegar com esse tipo de postura? Ou a que interesses maiores se está atendendo, né? Que não seja o interesse precípico e único do doente. Então, assim, eu termino falando isso, eu me comprometo a verificar o que está acontecendo com esse FIPAP, com a portaria 370, como está sendo dado o financiamento, e também vou sugerir lá o nosso pessoal da Formação de Recursos Humanos para a Saúde, que a Abrela seja consultada e estude conjuntamente com ela uma forma de promover treinamento, como o André chamou bem a atenção. Tanto para os cursos das equipes de atenção domiciliar, como também para os fisioterapeutas que participam dos centros especializados em reabilitação. Né? E se o Claudio Osvan me permite, eu chamo a atenção, ele pode me complementar, que programas de uso compassivo de medicamento e programas de acesso expandido de medicamentos não são programas de governo em lugar nenhum. São programas da indústria farmacêutica. Então, eu peço que você me complemente quanto a isso e assumo o compromisso, eu repito, de verificar a questão da 370 do BIPAP e de prover a sugestão, não é, a nossa Secretaria de Educação e Saúde e Trabalho, na saúde, de provimento de cursos, oferta de cursos para fisioterapeutas, tanto na atenção domiciliar como nos centros especializados em reabilitação. Né? Com uma visão muito própria e um treinamento muito próprio para a doença neurodegenerativa em geral, né? Como São Passo e outros. Muito obrigada pela atenção. Doutora, por gentileza, quero deixar claro, nós estamos aqui num evento público aberto, não é um ringue, tá? Por favor, não entenda que a gente está aqui para o objetivo de brigar, de levantar celeumas que de nada vão trazer benefício para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica e nem com outras patologias graves, diretamente ligadas também às doenças neuromusculares. Agora, o senhor me perdoe se eu falar alguma coisa que vai em desacordo ao que a senhora acredita. Mas, infelizmente, um relato daquele paciente que a senhora ouviu ali, um jovem, 1 ano de casado, com uma vida profissional de sucesso, uma carreira de profissional de sucesso, uma vida toda já desenhada, tudo certo. De repente ele recebe uma sentença como é a esclerose lateral amiotrófica. Então, infelizmente, mais uma vez eu peço perdão, só se sabe desse diagnóstico quem o vive, infelizmente. Talvez se a senhora tivesse na sua família alguém com uma doença grave igual a essa, talvez a senhora ia pensar de outra forma. Eu não estou aqui cobrando um posicionamento seu, mas eu sei e o que é de responsabilidade da Secretaria de Saúde executar. O Ministério da Saúde ele tem a obrigação de cobrar, de vigiar, de ver, de acompanhar esse serviço. Essa questão que a senhora citou em relação a ter um fisioterapeuta específico, eu discordo da senhora. No caso da doença neuromuscular, se os profissionais não forem específicos,
Eu tenho relatos, eu até apresento estatística para a senhora, se a senhora quiser posteriormente, pacientes que foram tratados com outros profissionais que não tinham essa especialidade, essa conduta clínica, evoluíram muito mais rápido até a óbito. Então, me perdoe mais uma vez. Como eu lhe falei, nós não estamos aqui num ringue, e sim numa mesa de debates, com o objetivo de trazer soluções de melhor qualidade de vida dos pacientes. Então, desculpe, viu? Não, eu posso, olha, é o seguinte, em primeiro lugar, à noite também, um fisioterapeuta que tivesse um treinamento com atenção domiciliar e nos centros de especialização de reabilitação, que tivesse um treinamento específico na recuperação de doentes com doenças degenerativas. Estamos de acordo nisso e foi isso que eu quis dizer. Em segundo lugar, o Ministério acompanha, mas no SUS não há hierarquia. Então, se querem rediscutir a lei, vamos rediscutir a lei do SUS. Ninguém manda em ninguém do SUS. É esfera de gestão, como eles chamam. Então, é tudo pactuado. E cada um com sua responsabilidade e competência. A gente acompanha, né? Agora, saiba que eu tenho a irmã que me criou tem uma grave doença de Parkinson. Eu sei o que é. A pessoa não poder falar, não poder comer, não poder andar, não é? Então, assim, quanto a isso, agora, só que eu sou uma médica e tenho de pensar, não no meu caso, né? Não na minha família. A gente tem de pensar de forma racional, tá? Racional, de modo que a gente possa fazer o que é certo, seguro, reprodutível e que, em vez de expor as pessoas a riscos, né, desnecessários, a gente tem, assim, de proteger. Se eu volto a assumir o meu compromisso público aqui, de rever a questão do PIFAP e de propor esse treinamento, essa capacitação para qualificar fisioterapeutas em reabilitação de doentes com doença neurodegenerativa. Excelente, doutora. Só mais uma situação que vale lembrar. No caso da ela, especificamente, quando se tem o diagnóstico de ela, é startado um reloginho, diferente de Parkinson, diferente de Alzheimer, diferente de outras patologias neurodegenerativas. Então, o paciente de ela, ele tem um tempo de sobrevida. Isso o doutor Acari pode estar aqui, que é o especialista 01 do Brasil, ele pode falar para a gente. Então, infelizmente, o paciente de ela ele não pode esperar. Não pode esperar e eu não estou legislando em causa própria também não. Eu estou aqui falando de uma situação que é grave e que a gente vê que o governo não tem dado uma assistência que realmente precisa. E mais a última aqui, eu tive em consulta no passado com a doutora Miriam Magarran, viu, doutora? Doutora, eu tive em consulta com a doutora Miriam Magarran no passado. Ela me atendeu com o aparelho dela, de casa.